Os adultos escolhidos para viver eram rapidamente submetidos a um processo. As roupas eram retiradas, as cabeças raspadas e em seguida eram numerados. Depois de ficar 2 dias lá, éramos tatuados nos braços. Você pode ver? Aquilo já era muito imoral. Nós nos sentíamos como se fôssemos bandidos. Basta alguém raspar a cabeça de um homem e imediatamente ele não é ninguém. Ele para de existir e as pessoas são separadas da família. Uma pessoa é levada com a família, depois a um determinado momento se separam e então você fica só. Se raspam a cabeça, te dão um número, você se esquece quem é. Você não é ninguém. Em seguida, você é insultado, não recebe comida. Ou só para manter o nível de subsistência, então você tem fome, tem frio, é obrigado a ficar horas de pé para ser contado. Provavelmente terá disenteria. Você não tem permissão de sair para se aliviar e o resultado final é que você vira um animal, ou pior que isso. E ver isso acontecer com pessoas que começaram como seres humanos perfeitamente normais. E é um processo que funciona muito rápido. Quer dizer, isso podia ser feito com qualquer pessoa aqui, em pouco tempo despojar as pessoas de sua dignidade humana e conseguir animais. E depois é fácil destruir esses animais. Não tem mais nada a ver com seres humanos. Se você tivesse uma fraqueza, era mandado para a câmara de gás. A seleção era feita uma vez por mês, talvez. Os barracões eram todos trancados. Ninguém tinha permissão de sair. Havia alguns médicos lá, e você tinha que sentar e tinha que marchar ou passar por eles. Se suas costelas apareciam e seus braços fossem muito magros, você seria separado para a câmara de gás. Os que ainda tinham um pouco de músculos tinham permissão de viver. But there were sometimes guards who so clearly Havia guardas que evidentemente gostavam do que estavam fazendo e de tal forma se dedicavam a isso com tanto entusiasmo que se tornavam uma ameaça insuportável. Havia um sujeito em particular, um rapaz ucraniano que usava a farda nazista, cujo passatempo parecia ser o de levantar o seu fuzil acima da cabeça e baixá-lo com toda a força sobre alguém, sem nenhum motivo. Realmente todos nós corríamos esse risco insuportável. E então, um dia, surgiu uma oportunidade onde pensamos que poderíamos matá-lo, para respirar ligeiramente mais aliviados. Assim foi feito. Houve 667 fugas conhecidas em Auschwitz, mas após qualquer resistência vinham as represálias rápidas, inclusive enforcamentos públicos. Havia 12 poloneses. Aconteceu que 1 ou 2 deles fizeram alguma coisa para um oficial nazista durante o dia. Por castigo, levaram os 12 como sendo os responsáveis. Eu vi os homens subirem no caixote. E o chefe do campo colocou os laços ao redor dos pescoços e em seguida chutou para longe os caixotes e eles se enforcaram. O segundo viu o que estava acontecendo e em seguida era a sua vez de se enforcar. Aí vinha o terceiro e assim por diante. Alguns não morreram depressa. As suas línguas saíam da boca porque o nó do laço não estava colocado certo. O corpo se virava e se contorcia. Nunca me esquecerei. Quando todos estavam mortos, cortavam as cordas e eles foram levados num carrinho de mão. Em seguida disseram, agora todos para dentro dos barracões. Entramos em fila para a nossa sopa. Tínhamos que esquecer aquilo. Acontecia de tudo. Desde ficar horas de pé, o tempo todo em cima de maçãs, ou simplesmente ficar ali de pé para o que os alemães chamavam de Sental.
Essa era uma experiência apavorante. As pessoas eram separadas por contagem, até 10. O 10º dava um passo à frente. Quem quer que fosse ele, e era executado. Eu passei por 2 desses centalings, em lugares diferentes. E você começa a pensar na sorte de ter sido 9 ou 8, e não 10. Este era um castigo em massa, uma repressão muito poderosa. Os nazistas conseguiram esconder a realidade de Auschwitz-Birkenau dos governos ocidentais até 1944. As informações que chegavam às agências e aos governos judeus no exílio sobre os campos de extermínio eram tratadas com ceticismo, como podemos ver nos arquivos ingleses e americanos. O historiador Martin Gilbert fez um estudo especial sobre esses documentos oficiais. Não há dúvida que é chocante para o leitor moderno perceber como pessoas oficiais desprezavam tais boatos, considerando-os exageros, casos tristes escritos por judeus. Mas creio que esse era um pequeno grupo de funcionários, não representava a maioria. Seus horizontes mentais eram limitados, porque estavam escrevendo na sede do governo inglês, e os assassinatos estavam ocorrendo em países que nunca viram, com pessoas que nunca conheceram, e numa proporção que era realmente incompreensível, até mesmo para os próprios judeus. Na primavera de 44, 5 prisioneiros escaparam de Auschwitz e revelaram ao Ocidente a notícia de milhões de mortes. Um clamor internacional fez parar a deportação de centenas de milhares de judeus húngaros no meio. Quando os aliados bombardeavam os alvos industriais a apenas 8 quilômetros de Auschwitz, as agências judias insistiram para que bombardeassem o campo, mas não o fizeram, e no verão as deportações começaram novamente. Encontramos alguns comentários bem hostis e uma relutância geral por parte de alguns funcionários de prosseguir com essa ideia, baseado no fato, como um deles disse, de que isso levaria à perda de preciosas vidas de pilotos ingleses sem nenhum propósito. Por outro lado, havia outros funcionários que não aceitavam esse ponto de vista e insistiram que isso deveria pelo menos ser discutido. Infelizmente, nos Estados Unidos, o homem responsável em lidar com isso deu instrução negativa na primeira e nas 5 vezes subsequentes em que foi solicitado por diferentes organismos judeus para discutir o bombardeio de Auschwitz. Sua resposta formal era de que isso não poderia ser feito. Sempre tive a esperança de que, se uma bomba me matasse, seria uma bênção para mim, acabar já com essa miséria. Mas isso jamais aconteceu. E o bombardeio que foi feito não foi importante realmente. Não vi nenhum edifício cair. Não vi nenhuma estrada de ferro ser bombardeada. Portanto, não entendo por que o bombardeio era feito. Não houve nenhum estrago, como em Roterdã ou no bombardeio de Londres. E aquilo foi uma decepção para mim.